Podemos, Marcelo? Opa, chegou na hora. Muito bem. Então, já com os nossos dois palestrantes, e um que já saiu agora, mas vai voltar, né? Pronto, só beijar aí. Nós temos uma pergunta aqui para a Rose, no mesmo espaço, um para a Rose e outra para a Marcela. Então, vamos fazer as duas e os dois respondem na sequência. Viu, Marcelo? Então, vamos lá. Uma para a Rose e outra para a Marcela. Especificaram. Algumas não têm especificação, então os dois se pronunciam. Essa é diretamente para a Rose. Quanto tempo pode demorar o estado de melancolia? Calma aí. Agora de Marcelo. Ouvimos muitos palestrantes, não sei, muitos falarem que a doutrina espírita não tem dogma. Não seria a reencarnação um dogma de fé? Então, primeiro, quanto tempo demora a melancolia? Não tem como expressar, como medir, né? O tempo, ele vai de acordo com o sentimento daquele que sente, né? Que vivencia o momento. Então, não tem como expressar, porque a melancolia, nós vamos dizer que é a expressão da alma. É aquilo que a alma busca, né? Quanto resposta para um vazio, uma ideia, um sentimento, uma necessidade que não sabe de onde parte, né? Uma saudade que a alma tem de algo que não sabe especificar. Então, não tem como a gente dizer que é 1 hora, 2 minutos, 1 mês. Não existe. Uma coisa é certa, uma pessoa que a gente não pode nem enquadrar como uma pessoa melancólica, muitas vezes a gente diz, né, não pode se comparar a uma pessoa saudosista, porque normalmente uma pessoa saudosista ela tem a origem do passado, né? De algo que ficou lá atrás e ela gosta de lembrar. Então é um outro momento. Mas o melancólico não é aquela saudade ou aquela falta de algo que ele não sabe descrever. O tempo que isso, né, vai durar, não tem como expressar, realmente não. Vai depender muito da singularidade do sujeito, muito, né, da ideia e do sentido de vida que esse sujeito tem e da forma como ele lida com as suas faltas, com as suas dificuldades, né, ok? Então não tem como, não tem uma data para a gente dizer, isso vai durar um X tempo, não tem como. Não sei o que eu não sei se a pessoa ficou devidamente esclarecida a respeito disso, mas eu prolongaria nessa pergunta mesmo, para você, Rose, perguntando o seguinte: se depois de um certo tempo essa melancolia prolongasse, ela não passaria a ser depressão? Se caracterizar como depressão? Não. Aí a gente pode dizer de que, se essa saudade ou essa falta, ela se caracteriza, e aí a pessoa ela vai perdendo a motivação, né? Ela vai perdendo os objetivos de vida, ela não traça mais metas. E é possível que uma pessoa melancólica possa desenvolver a depressão? Sim. Mas, volto a dizer, a melancolia é uma saudade de algo que ela não lembra. A melancolia se instala por uma falta de algo que ela não sabe o que é. E a depressão, normalmente, ela surge a partir de uma realidade do sujeito, né? Uma pessoa depressiva, ela deprime a partir de onde, do meio, da forma como ela vive, ela está inserida. Então, ela tem uma origem.
escrever. Também é passageiro. Aí a gente pode, eu posso confundir você ver. Uma pessoa melancólica pode desenvolver uma depressão? Sim. Mas não é o motivo pelo qual ela vai cegar a depressão. Compreende? Então, isso são fronteiras que precisam serem respeitadas, né? Para a gente não achar que uma pessoa triste vai ser depressiva. Como se diz tão comumente hoje na nossa sociedade. Hoje, qualquer pessoa que fica triste já virou moda ser depressivo, né? A pessoa diz, estou na deprê, né? Hoje eu não estou bem, eu se deprê. Não, gente, nós estamos falando de doença. Depressão é doença. Não é algo, né, que a gente dorme uma pessoa e acorda a outra. É uma doença que precisa de investimento, né? Precisa de cuidados, precisa de atenção, de acolhimento. Então, não pode. Quando eu estou triste, eu vou dizer, não, eu estou triste, eu não estou depressiva, né? Marcelo, lembra, você repetir a pergunta, Marcelo? Não. Ganha o microfone. Essa questão do dogma, a palavra dogma, etimologicamente falando, quando a gente fala de etimologia, a gente se refere à origem da palavra. É isso que significa, né? Etimologia. Então, a etimologia da palavra dogma significa uma pedra angular fundamental. Significa um fundamento ou princípio que faz parte de um conjunto de crenças e valores. É algo que você considera como um fundamento, como um princípio, e a igreja, ela se utilizou de alguns princípios para inexplicar, vou dizer assim, colocar no terreno que não carece de explicação. Eu vou dar um exemplo, porque o exemplo é legal que tangibiliza, né? A Igreja Católica entendeu que melhormente seria adotado o processo da virgindade de Maria. E isso é um dogma, isto é, não discuta este assunto. É um dos princípios da Igreja que não devem ser discutidos. Um outro dogma também é o da Trindade Universal, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque no Novo Testamento a gente vai encontrar na unicidade de princípios entre a mensagem de Jesus, que verte através dos desígnios de Deus, porque ele, inclusive, quando anuncia o Consolador prometido, que o Espiritismo reconhece como sendo a doutrina espírita, se nós olharmos no Evangelho segundo o Espiritismo, a transcrição da nota, com cuidado, a gente vai dizer, eu rogarei ao meu Pai, e ele, o meu Pai, o nosso Pai, ele, Deus, vos enviará para nós o Consolador. Então, quem trouxe o Espiritismo por sobre a face da terra, na expressão de Jesus, nem foi o próprio Cristo de Deus. Quem trouxe o Espiritismo foi Deus. E ele, então, Jesus vai dizer, eu e meu Pai somos um só. Essa unicidade de princípios estabeleceu na Igreja, com igualmente um princípio que não deveria ser questionado. E esses princípios, por uma certa alteração na densidade etimológica da própria palavra, foi concluído por nós como sendo um dogma. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar a palavra dogma. Na questão 171 do Livro dos Espíritos, nós também vamos encontrar a palavra dogma. Kardec vai perguntar em que se funda, isto é, qual é o fundamento, qual é o princípio, em que se funda o dogma da reencarnação. E a resposta dos Espíritos esta resposta remete à questão de número 13 do próprio Livro dos Espíritos, que estabelece o conjunto de atributos da divindade. E é curioso, se a gente olhar os atributos de Deus com cuidado na resposta, a gente vai perceber que todos eles se apresentam em unicidade, isto é, imortal, imaterial, mas
Soberanamente justo e bom é um binômio. Soberanamente justo e, lembram da conjunção aditiva? Justo e bom. Portanto, é um atributo que ele se faz presente e compreendido dentro daquilo que o Espiritismo vai chamar de axioma. Allan Kardec, ele vai dizer que todo efeito inteligente tem uma causa igualmente inteligente. Esse axioma ele produz uma espécie de DNA do Espiritismo. A gente observa isso, esse aspecto racional muito entre nós. Quando recebe do senhor Fortier um convite para observar mesas que se diziam falar, pensar e sentir, ele vai dizer, não creio que mesas tenham cérebros para pensar, nem muito menos nervos para sentir. Isso significa dizer, na resposta de Kardec, que aquilo que respondia não era a mesa. Existia algo por detrás. E recebe um conjunto de 50 cadernos que dá, a 18 de abril de 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 502 perguntas e respostas. Então, do que é que estamos falando sobre dogma? Para nós concluirmos na resposta, eu vou me servir de uma experiência pessoal. Aos 15, 16 anos de idade, mamãe, que mandou uma mensagem de WhatsApp agora para mim, que estava assistindo a palestra, é o filho, né? Aí não dá. Mamãe, ela era coordenadora do grupo de juventude nosso, e eu tocava violão. Estudei violão, escola de música, achei até que eu fosse músico. E nós visitávamos uma instituição em Bangu, no Rio de Janeiro, chama-se Ação Cristã Vicente Moretti. Lá eram crianças em situações muito difíceis, dificuldades motrizes, psicomotrizes, deformidades físicas, vários tipos de manifestação de inabilidade, demência. E mais especificamente, uma jovem me chamou muito a atenção. Possuía uma patologia muito próxima da acromegalia. O crânio cresceu de maneira desproporcional. O crânio dela cresceu de maneira tão grande e desproporcional que a mandíbula passou a projetar os dentes muito à frente. A boca, com a língua sempre à amostra, deu a essa mesma língua uma conformidade muito espessa. E ela, com os 4 membros completamente definhados, era uma imagem muito terrível por sobre a cama. Mas, por uma coisa ou por outra, eu, como vinha da evangelização infantil, eu evangelizei na infância 18 anos. Eu me servi daqueles livros da FEB, A Vida Fala 1, A Vida Fala 2, e a vida está falando até hoje. E eu ficava lendo para a mocinha. E eu aqui comigo, imaginando que ela não tivesse nem aí. Mas teve um dia que mamãe disse assim, já está na hora da gente ir embora. Porque ali tinha um movimento de enfermaria e nós, jovens, a um dado momento, a gente mais atrapalhava do que ajudava. E ela fazia o toque de recolher, até porque era uma enfermaria, tinha banho de leite, algum banho de leito, algumas eram mocinhas, já estava, para usar uma expressão de minha avó, já estava pegando o corpo. Então, a gente precisava sair. Nesse dia em particular, que me cravou na memória, eu disse assim para a mocinha, olha, o tio vai ter que ir embora. Mamãe havia chamado. E eu me lembro daquele rosto deformado, surgir dos olhos daquele rosto deformado, 2 grandes lágrimas pesadas que teimaram muito para descer. E eu percebi a dança daquela lágrima descendo por sobre aquele rosto deformado. Aquilo me deixou muito, porque ela percebeu. Eu percebi que ela percebeu. E eu fui para o coletivo que nos levava, botei a cabeça, eu era um adolescente, na Kombi, no veículo que levava a gente, e que fiquei me perguntando, como explicar justiça e bondade de Deus, se não pelo dogma da reencarnação?
uma pergunta que, na verdade, nosso irmão fez essa pergunta ontem, ainda ontem. E é uma pergunta bem interessante, porque ele começa com uma reflexão e depois faz a pergunta. Mas antes, ele parabeniza os dois palestrantes, né, pelas reflexões aqui feitas. Ele diz o seguinte: não consigo entender como Deus colocou seu filho Jesus no ninho de cobras, que é essa humanidade egoísta, egocêntrica, degenerada. Porque temos que conviver com essa incógnita, abre aspas, de onde viemos e para onde iremos. E ele faz questão de assinar, se identificar, Fernando Lemos, e abre aspas, só sei que nada sei, fecha aspas. Para os dois. Fernando, eu acho que você pode adquirir uma resposta mais precisa, não minha, nem do Marcelo, mas muito mais da doutrina, né? Porque é dela que nós estamos aqui nos apropriando. Como o Marcelo dizia ontem, as nossas opiniões pessoais, a gente limita-se a dar a varanda da minha casa, né? Aqui a gente fala sobre o que diz a doutrina espírita. E no livro A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, ele traça para nós todo o processo, de forma geral, assim, fazendo um resumo muito breve. Emmanuel nos diz do surgimento do nosso planeta, né? Emmanuel nos diz de como esse orbe, né? Ele vai ser criado e todo o seu percurso, né? Grandioso, para que hoje nós outros estejamos todos orbitando, né? Os 35 bilhões de espíritos, né, encarnados e desencarnados, em torno desse mesmo planeta. Aí nós vamos um pouco mais, lá em André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, e André Luiz nos diz, né, do nosso surgimento quando espíritos saídos da condição lá de princípio inteligente para tornar-se espírito, quando nossa essência ainda começa, né, no hermafroditismo, aí nossa sexualidade surge, até um dia, quando ele vai nos explicar lá da chegada nossa da angelitude, quando tudo isso vai se desfazer. Mas o princípio primeiro, né, e principal do espírito é passar por todos os campos da evolução para que verdadeiramente ele possa crescer, quanto espírito, passando por suas fases. Hoje, em expiações e provas, é o que nós nos encontramos, já saímos de um mundo primitivo, estamos na segunda ordem de planeta, mas em terceira ordem de espírito, que é a condição de terceira ordem, rumando o planeta e os espíritos aqui que a orbitam para a condição de regenerados. A palavra regeneração, ela tem uma etimologia, que significa apto a viver em sociedade. Então, para que nós sejamos sujeitos que vivem em condição de regeneração, implica dizer que a gente precisa viver de forma, pensar, querer, desejar, fazer, sentir, de forma coletiva. Só então iremos dizer que estamos em condições de viver em sociedade. Viver em sociedade é compartilhar com a sociedade, inclinar-se para o outro. Aí sim, um ser regenerado é aquele que sabe que se tiver bom, né, para todos, para um tem que estar bom para todos. E como já vimos no trabalho de hoje, nós não vivemos em sociedade. Quando a gente faz toda essa análise à luz da doutrina espírita, e vamos buscar em Jesus as referências que é o nosso mestre, lembrando de que em dado momento os evangelhos dizem, né, narram para nós, que quando Jesus esteve entre nós, e por escolha própria, nos dizem os espíritos, ele, né, reuniu os seus espíritos, né, governantes responsáveis, né, por administrar o nosso planeta, reuniu e decidiu pessoalmente vir para que nós pudéssemos não só conhecer, como conhecer a mensagem e fazer uma modificação, porque ele, quanto o Cristo, nós vimos isso ontem, no início de ontem, significa o reformulador social, retorna ou chega para trazer novas ideias.
Mas, se formos aos evangelhos, iremos receber e ver lá que tem a passagem que diz assim, que quando Pilatos sabe de que aquele Jesus, ali na sua frente, né, prestes a passar pelo julgamento, dizem assim, ele fala de Moisés e diz já ter estado com ele. E aí, o doutor da lei tenta dizer ali da passagem que ele soube que Jesus conversava tanto com Elias como Moisés. E Pilatos, admirado com aquilo, diz assim, como assim? Tu não tens 30 anos, tu tem um pouco mais de 30 anos, e diz ter estado com Moisés. Moisés já estava morto há 2000. Só que nós sabemos que na passagem nos anunciam, né, os evangelhos, que em dado momento Moisés aparece para Jesus, não é assim que o evangelho diz, né? E Elias, e o surgimento ou a aparição era tão verdadeira, né? E me ajuda, Marcelo, e tocado, né? Então, eles estavam em condições corpóreas, tão absolutas que os próprios discípulos disseram para o mestre, teremos que colocar algumas cabaninhas novas, né? Para abrigar Moisés, e isso nos narra. Mas a passagem dessa narrativa, que eu acho importante, e que as pessoas não prestam muita atenção, é que quando Pilatos diz a ele, como assim, né? Tu tens um pouco mais de 30 anos, e como pode ter visto Moisés? E Jesus diz a ele, em verdade eu vos digo, que antes mesmo que esse mundo existisse, eu e o Pai já éramos um. A ciência diz que o nosso planeta tem quantos bilhões de anos? Quem diz? 4,5, né? A ciência diz que o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. Nós somos de terceira ordem. E antes que esse planeta, que hoje nos abriga, existisse, Jesus já era um Espírito perfeito. Quantos anos tem esse Espírito? Incalculável, não é verdade? Então, para essa resposta, o que é que eu posso dizer ao nosso amigo Fernando, né? Gravei? Fernando. Nós somos aquilo que produzimos, Fernando. A nossa sociedade não existe vítima. Nós somos réus e juízes da própria consciência. Não tem nada acontecendo no nosso planeta que não esteja dentro das leis divinas. Nós aqui não temos olhos para poder compreender o trabalho divino, né, por trás de tudo que tem acontecido. Joana diz o seguinte, Joana de Anjos do Espírito, para onde nós voltarmos os nossos olhos, por mais que a gente pense e não identifique o amor, ali está uma obra divina trabalhando. Tudo é amor, porque nós somos filhos da luz, nós somos filhos do amor. Então não tem nada acontecendo, por pior que nos pareça, em nosso planeta, que não seja divino. Nós gostaríamos de pedir muita gentileza, os nossos queridos palestrantes. Eu sei que palestrante é complicado. Quando a gente começa, né, a falar, quer falar. Eu vou adivinhar, peraí. Tá. Você vai pedir para a gente ter o poder de síntese mais... Isso. Agora... Não vai chegar o momento de ir embora. Então, o que fica um pouco difícil, porque às vezes é mais ou menos assim, alguém que é operador do direito aqui vai saber disso. Quando você vê um julgamento, aí alguém faz uma pergunta lá ao réu, ou a testemunha, o operador do direito, seja o juiz, o promotor, sei lá, ou o próprio advogado, quando ele indaga a testemunha ou o réu, ele só quer um sim ou não. E aí fica muito difícil você exemplificar ou sim ou não, né? A mesma coisa, porque a gente tem que começar. Quando você começa uma ideia, ou você conclui ou fica a pessoa sem. Sim, mas não tem mesmo que ela queria dizer. Mas não dá para fazer uma palestra cada resposta, infelizmente. Gostaríamos de fazer, mas ainda temos 4 perguntas e nós só fizemos 2 até agora. Então, Marcelo, você quer fazer algum comentário a respeito dessa ou passa? Acabei de descobrir que eu calado já estou errado.
Vou passar então uma direto para você, tá bom? Eu acho que o jeito vai ser assim, fazer uma para um, outro para cá, porque senão, muito bem. Marcelo, como sociedade, como o Brasil, que passa por um momento de posicionamento dualista, extremista, como devemos nos portar para desenvolvermos uma atitude de evolução? Alexandre de Leão. A resposta é bem atual, né? Eu vou me servir, agora eu vou falar 2 horas. Brincadeira. Eu vou me servir de uma situação que aconteceu lá no trabalho para tentar chegar nessa resposta. Um companheiro nosso disse assim, a reunião hoje vai ser uma tensão enorme. Vai ser uma tensão, ele usou essa palavra, tensão. Então vai ser ótimo, porque o italiano Alessandro Volta, que daí que surge a expressão voltagem, né? É ele que reuniu postulados em física capazes de fazer com que a gente entendesse que o movimento da corrente elétrica se dá através da diferença de potencial. Movimento. A palavra motivação em latim vem de motivare, que é dar movimento a, portanto, deslocar-se. Então, se você vive uma posição inercial, e aí muito cuidado, porque em física a gente não consegue traduzir inércia por ausência de movimento. Inércia é a capacidade que um corpo tem de manter-se naquele movimento. Isto é, ele nem acelera, mas também nem diminui. Se você mantém uma velocidade constante de 60 km por hora, aquela é uma velocidade inercial. E no processo evolutivo, aquilo pode ser interpretado por nós como algo estacionário. Eu estou me servindo de um conceito em física de 7ª série para dar uma resposta doutrinária. Na prática, se nós observarmos a sociedade humana do ponto de vista, eu vou usar uma palavra que o Divaldo usou uma vez numa palestra, eu achei ela super chique, fiquei repetindo para mim mesmo várias vezes para eu tentar decorar. A palavra é uma visão, né? Antropossócio-psicológica. Porque é uma visão antropológica, uma visão social, sociológica e, ao mesmo tempo, psicológica. É uma visão, é uma tríade. Na verdade, as observações do ser humano, elas representam um cubo multifacetado. E o que a gente faz é se apropriar de uma única ciência e estabelecer respostas. E aí, lembrando Kardec, no livro dos Médiuns, ele vai dizer que alguém que observa uma casa de um lado da casa como tendo uma cor, e o outro que observa do outro lado a casa como tendo outra cor, ambos estarão certos no seu ponto de vista, mas estarão não completamente com a razão. Esses somos nós. Esses somos nós. Nós temos uma visão acanhada do mundo. Como esse espaço aqui nosso, ele vai homenageando Chico Xavier, lá em Testemunhos de Chico Xavier, nós vamos encontrar cartas que ele trocava com Vantuil de Freitas. Vantuil de Freitas, para quem não sabe, era uma das pessoas que dirigia a Federação Espírita Brasileira. E ele, Vantuil de Freitas, trocava cartas, como se hoje fosse um e-mail ou uma mensagem por WhatsApp. Era o recurso que se tinha à época. Quando Vantuil de Freitas desencarnou, a esposa dele pegou todo aquele volume de cartas e entregou para a Federação Espírita Brasileira. E a Federação Espírita Brasileira chamou a Sueli e pediu a Sueli para que condensasse aquilo num livro. Eu mesmo, Marcelo Show, me perdoe esse eu, nós fizemos uma entrevista com a própria Sueli em Salvador, porque foi um livro que eu li na adolescência, recomendado pela minha mãe. Sueli Caldas Chuva. Porque eu só falei Sueli, né? Pela intimidade. Pela Sueli Caldas. E a Sueli, como dizia o nosso querido Jorge André dos Santos, que foi um médico, psiquiatra espírita, eu tive a felicidade de compartilhar 6 anos de minha vida ao lado dele, a Sueli é a nossa musa da mediunidade, dita por Jorge Andréia. E a Sueli, então, pegou aquele material e compilou e transformou no livro. E foi numa encrenca com um filho pequeno para criar, porque às vezes a gente acha, né?
o glamour do livro, foi numa dificuldade humana como a de todos nós. E lá no livro existe uma anotação de Chico para Wanduil de Freitas, porque não era um livro, eram cartas vivas. Ela, inclusive, teve que ter o trabalho de suprimir nomes de pessoas, né? Contar só o milagre, o santo deixar para lá. E lá pelas tantas, Chico escreve para Wanduil de Freitas que eles estavam, Emmanuel, muito rigoroso com as questões de disciplina. Chico colocava-se no mesmo data-hora para psicografar, né, para que André Luiz escrevesse por sobre a sua pena segura. E no data-hora, aprazado, Chico colocava-se na posição nada de André Luiz, que chegava acompanhado por Emmanuel, o seu mentor espiritual. No data-hora seguinte, nada de Emmanuel, nada de André Luiz. Depois de uma semana, isso está lá registrado na obra. Depois de uma semana, aparece André Luiz, Emmanuel e a bendita da conjunção aditiva e Dr. Bezerra de Menezes. E aí ele ficou, eu também ficaria, curiosíssimo. Né? O superlativo do curioso, é o curiosoíssimo, o curiosíssimo. E ele, muito curioso, perguntou, perferiu, indagou a Emmanuel o porquê dessa latência, desse ato de uma semana. E Emmanuel respondeu assim, nós estávamos no mundo espiritual, olha, prestem bastante atenção na resposta de Chico. Na carta viva de Chico, a resposta de Emmanuel. Nós, Emmanuel, no mundo espiritual, nós estávamos decidindo o que é que André Luiz iria escrever na obra Missionários da Luz. E ele então coloca assim para nós, e de fato passei a perceber a presença do Dr. Bezerra de Menezes entre nós, amparando ou fiscalizando o trabalho. Está escrito com essa palavra. Não dá nem para dizer que é uma variação de tradução. Escrevi em português. O que eu quero dizer com isso? Nós não sabemos nada do mundo espiritual. Nada. Nós temos uma parca visão. Nós somos alguém que olha um cômodo atrás pelo buraco de uma fechadura. Nós não temos uma dimensão exata das coisas. A parte que nos cabe, por mais estranho pareça dizer isso, a parte que nos cabe é o que nos cabe. Preocupemo-nos e interessemo-nos pelo nosso progresso espiritual. Porque na vida a gente só dá o que tem. Então eu só consigo dar paciência, solidariedade, compaixão, alegria, se eu a desenvolvo dentro de mim. E a tese não é minha, é de Jesus. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Agora é uma para Rosa. Procuro fazer minha autoanálise, mas vivo uma melancolia profunda. Sinto exatamente que falta algo grande que não consigo identificar. Isso me traz medo, tristeza. Como saber o que falta? Aí eu só fiquei pensando se isso não era só tristeza e não melancolia. Né? Bem, primeiro a gente precisa questionar aí essa autoanálise. Porque se continuar, fatalmente vai achar, né? Então, permaneça na análise. E como é feita essa autoanálise? Porque uma coisa que é muito interessante, quando a gente faz uma análise de si mesmo, sozinhos, nós temos muita dificuldade de buscar ou deixar eclodir aqui fora as nossas personas, né? Aquilo que de fato eu sou. Sempre somos melhores definidos por aqueles que nos têm condições de apontar, né? De dizer de nós. Nem sempre tão real, né? Mas de algo que surja. Agora, quando a gente fala de tentar achar-se, eu sempre digo assim, que no processo de análise, é interessante que a gente aplique a autocrítica. E é o que quase ninguém faz. Aliás, o espírito
de Santo Agostinho, no livro, no capítulo 17, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele descreve exatamente isso, né? Ele diz que se nós tivéssemos a capacidade de sairmos de nós mesmos e ficar de lado, né? Observando as coisinhas que a gente faz, fatalmente a gente não gostaria das coisas que iríamos observar e ver. Por quê? Porque a gente, quando alguém nos acusa de alguma coisa, né? Nós temos um processo na nossa pessoa muito reativo. Perceba, né, na sua análise, se tudo aquilo que as pessoas dizem, né, ou fazem, quando chega em você, se você acolhe. Ou, de costume, nós temos sempre respostas prontas. Então, quando alguém diz, você fez isso? Não, não fiz. Né? É o que o Marcelo tentou trazer ontem, dizendo exatamente a nossa dificuldade de saber ouvir. Porque nós sempre temos respostas prontas. Então, dentro de casa, quando o marido faz uma queixa, a mulher tem que aprender a ouvir essa queixa. Quando a esposa faz uma queixa, esse marido precisa dar voz a essa esposa, né? E é o que os casais não fazem consigo. Então, está dentro de casa um casamento em que a mulher diz alguma coisa, ou o marido diz alguma coisa, o outro não acolhe. E quando acolhe, normalmente é para ações reativas de dizer que eu não sou e eu não faço. Quando um filho faz uma reclamação, a gente precisa ouvir essa reclamação, até mesmo para fazer uma análise e poder dizer a ele, olha, filho, não é assim, né? Eu pensei sobre aquilo que você disse, e aí a gente concorda ou discorda. Então, quando se faz uma análise, a gente precisa ter autocrítica. Porque o que eu tenho assistido como profissional da saúde mental é de que as pessoas, elas, na condição de vitimizadas, elas têm muito mais a acusar do que se autoanalisar. Então, nesse processo de análise, o que é que a gente vai dizer? Me permitam, de forma muito breve, dizer mais ou menos assim, faça uma lista das coisas que você já julga positivas em você e uma lista das coisas que você acha que precisa modificar. Agora, sendo crítica consigo, né? Então, se me permitem, algum tempo atrás, lá atrás, teve um dia, né, com esse processo de melhorar, de ser uma pessoa melhor, eu fiz a minha lista. E aqui é só uma sugestão. E na minha lista eu descobri que eu falava mal dos outros. Que eu criticava os outros. E era uma coisa assim, sabe, que eu era pouco tolerante. E eu descobri que aquilo ali parecia que era o pior defeito. Aí eu disse, esse negócio tem que ir para o topo da minha lista. Número 1. Aí botei no número 1 da minha lista. Nunca mais eu vou falar mal dos outros, e nem de ninguém, e nem de nada. Veja como eu era metida. Né? Imagina, né? Uma pessoa muito metida, né? Achar nunca mais vou falar mal de ninguém e nem de nada. Botei no topo da minha lista. Isso de noite, uma promessa comigo. E escrevi uma série de outras coisas, né? Preciso ter paciência, né? Preciso. Aí fui botando. Aí aquilo que eu achava que eu já tinha de melhor, né? A lista daquilo que eu acho que eu tinha de bem era desse tamanho. E acho que eu precisava mudar, era gigantesca. Se brincar, passava por outra parte. Mas eu fiz a lista. Eu disse, se é para melhorar, eu vou encarar. Vamos arrebentar. E estava lá no topo. Fiz minha prece e dormi. No outro dia, quando eu acordei, eu disse, bem, hoje começa a minha nova jornada a partir das listas, né? Que eu me prometi que vou mudar em mim. E aí eu acordei. Naquela época eu morava num prédio em que o faxineiro, o zelador do prédio, ele pegava o lixo na frente da nossa casa, né? Na frente da porta. E aí quando eu abri a porta para trabalhar, eram 2 apartamentos por andar, e aí estava o quê? O lixo do vizinho na minha porta. Aí eu já ia falar mal, né? Já fiquei enfurecida, mas eu lembrei da prece e da promessa de noite. Aceita Jesus, peraí, não, né? Eu fiz a prece para desfazer o pensamento. Eu tenho que desfazer, né? Já senti, né, o pensamento, a lista estava lá, né? Eu tinha que desfazer o pensamento. Eu, opa, peraí, volta, quando o outro passar, ele leva o meu, leva o do outro, né? E vai. Quando eu cheguei no trabalho,
Olha, da hora que você põe os pés até você chegar na sua sala, uma chuva, um tsunami de informação ruim. De quem matou, de quem bateu, de quem fez, de quem deixa de fazer, de quem roubou, de quem aqui, quem tá... Eu, não, peraí, olha, daqui a pouco eu falo com você, não, daqui a pouco... Quando eu olhei o relógio, era só 10 horas, aí eu fiz outra coisa. Se vocês param com isso, eu vou desfazer a promessa. Peraí, vamos parar com isso, ou eu vou desfazer a promessa, porque vocês estão levando muito a sério. Eu quero mudar. Eu quero ser diferente, mas tudo de uma vez não dá, né? Então, vamos por pedaço. E assim, eu disse, vou chegar de noite, eu faço uma prece para desfazer a promessa. E voltei em casa, até eu chegar em casa foi sufoco. Mas não desfiz a promessa. E posso dizer a vocês com muita garantia, uma boa parte da minha lista, eu consegui melhorar. Mas ainda está lá no topo, não falar mal de nada, nem de ninguém. Melhorei muito, mas ainda continua a minha prioridade no topo. Então, amigo querido, ou a minha amiga querida, o que é que eu posso dizer? Somos quem somos. E a aceitação de si transforma-nos naquilo que a gente deseja ser. Mas para ser, eu preciso ser agora, né? Então, a gente precisa fazer uma autocrítica da pessoa que fomos, da pessoa que eu sou, para a pessoa que eu preciso ser. E essa pessoa que eu preciso ser, ela é construída diariamente. Esse vazio existencial que você diz, que sente, é preciso que você faça um encontro consigo mesmo, compreendendo os seus objetivos de vida, as metas que precisa implementar para alcançar esses objetivos de vida, fazendo uma visualização pessoal do que é bom em você, daquilo que ainda não é legal, que precisa ser melhorado. Então, é um trabalho sempre de dentro para fora. E quando a gente faz isso, a gente faz um encontro consigo mesmo. E quando a gente faz esse encontro, a gente se entrelaça com o nosso eu, que pode nos parecer, em um primeiro momento, que esse eu deixa ela chorar. Deixa ela chorar. Pode parecer, num primeiro momento, que esse eu não é tão agradável, não é tão bonito, mas nós somos lindos, porque nós somos filhos de Jesus, de Deus, nós somos irmãos do Cristo, e nós temos uma realidade que só nós podemos modificar. Então, para que nós sejamos aquilo que a gente deseja ser, a gente precisa fazer investimento. E investir é se colocar no lugar de prioridade. Eu sou prioridade de mim para o mundo e do mundo para Deus. E para que nós possamos alcançar esse encontro com Deus, a gente precisa modificar todo dia, o dia todo, aquilo que a gente carrega de mais bonito. E aí a gente entende porque é que o mestre diz que brilhe a vossa luz. Então saiamos daqui brilhando as nossas luzes, porque nós somos luzes. Então não tenhamos medo de colocar para fora a pessoa que nós somos. Se o outro não nos entende, se o outro não nos apoia, é porque ele ainda não está em condições de nos entender. Mas vamos brilhar a nossa luz, né? Então ninguém nasce perfeito. Essa perfeição ela é criada diariamente. Saímos da mão do Pai na mesma igualdade que o Cristo. Não tem nada em Jesus diferente de nós. Apenas o tempo de vida, fatalmente, é um espírito de escola muito mais antigo. Mas na mesma proporção, porção divina que ele saiu, nós também pertencemos. Não tem nada em Jesus que nós não sejamos portadores. Então, o que é que muda? É essa verdade que a gente precisa encarar, de ser todos os dias um compromisso conosco, não é com o outro. É conosco, de ser uma pessoa melhor. Se o mundo amanhã estiver se matando, sejamos nós a dizer de nós. Porque eu vou dizer a vocês, me permitam, de forma muito pessoal, eu vou sair do mundo quando assim chegar o meu tempo, acreditando até o último dia de vida que Deus me permitir, de que o bem sempre sairá vencedor. Mesmo que todos os dias eu assista da minha janela o mal vencendo, o mal, né, se destacando. Eu, Rosemary, acredito no bem. E vou sair da vida até o último dia acreditando que tudo isso aqui vai modificar. Porque quando eu digo que isso aqui não presta,
Eu estou dizendo que o governador desse planeta é péssimo administrador. E ele nos disse, antes de voltar à casa espiritual, que nenhum dos filhos, ou seja, das ovelhas que o Pai confiou, se perderá. E pode ter certeza, não seremos nós. Tá? Sairemos da vida lindos, maravilhosos e brilhantes. Então, já lembrando mais uma vez o horário de Marcelo. Então, Tá dentro da aula. Tá, dentro da aula. Vamos dar uma agilizada. Tá dentro da aula. Pois é. Olha só, essa próxima pergunta diz respeito Estou em casa, daqui a 3 horas estou em casa. diz respeito a um monumento que nós temos aqui, que eu acho que vocês conhecem, a ponte Milton Navarro, uma ponte estaiada que vocês aqui. É só situar você. Belíssimo. Não está dirigida a nenhum especificamente, então um de vocês responde. A pessoa diz o seguinte: depois da construção dessa ponte, né, na ponte de Navarro, Natal passou a ter uma elevada de suicídio. Então, as pessoas passaram a escolher esse local para cometer suicídio. Como explicar esse fato na visão espírita? Esse fato de que as pessoas estão escolhendo esse local e que esse número, na visão dessa pessoa, aumentou. O número de suicídio aumentou. Talvez não seja isso, mas, enfim, como se explicaria na visão espírita? A questão do suicídio o suicídio é um problema de saúde pública no planeta. Comentávamos que a primeira vez que o nosso companheiro amigo Haroldo esteve na Suécia, ele foi recebido, e ele disse assim: nossa, mas isso aqui é um lugar maravilhoso, né? Isso aqui, o nosso lar baixou aqui. Que ambiente, que é isso? Porque não tem pobreza, não tem miséria. Aí a pessoa que o recebeu disse assim: não engane-se, porque aqui suicida 1 por semana. E na sua maioria são jovens. Quando meu filho contava 2 anos de idade, eu passei no mercado e comprei para cada um deles, o meu filho e os meus sobrinhos, uma barra de chocolate. E criança não come chocolate como a gente come, descascando papel igual banana, né? A criança segura e espreme aquilo ali na mão com vigor e depois ela se serve da língua em todas as suas possibilidades para terminar de comer o que ficou na mão e que ela entende que deveria estar dentro da boca. E a criança faz isso com uma majestade muito grande. E ela observa depois, os meus sobrinhos com meu filho observaram depois que sobrou chocolate na mão. E aí um deles pegou a mão e resolveu limpar na parede branca do corredor que dava para a sala. E ficou aquela mancha de chocolate na parede branca. Aí eu olhei para aquilo e o relé do nervosismo já falou mais alto. Mas por algum motivo, eu me servi de uma experiência que a evangelização me deu e disse o seguinte: nossa, que bonitinho, vem cá, a gente vai reunir todos eles, do Serelepe, né? Tudo toquinho de gente assim, 3, 5, 4 anos, olha só que bonitinho, parece um cachorrinho, quem foi que fez? Aí meu sobrinho: fui eu, tio. Foi você? Vem cá, me ajudar a limpar. Se eu chegasse com a primeira abordagem dizendo: quem foi que sujou isso aqui? Estava até hoje querendo descobrir quem era, certo? Bom, eu disse aqui anteriormente, todo pai repressor tem filho mentiroso. Papai, eu fumei maconha, e você bate no teu filho, nunca mais ele vai te contar mais nada. Se você é pai e mãe e quiser ter um filho mentiroso, a receita é fácil, é só reprimir o teu filho. Não estou aqui fazendo apologia ao erro e ao decesso, mas é ter abordagem no tato com o teu rebento.
não transfira para o teu filho as tuas angústias pessoais. Eu nunca encostei o dedo em Rafael, meu filho, mas já tive vontade. Mas minha avó diz assim, vontade é uma coisa que dá e passa. Porque nós precisamos nos servir de outros mecanismos. E por que eu estou usando isso para falar de suicídio? Porque nós estávamos ouvindo aqui anteriormente uma música chamada Quanta Luz. Eu conheço essa música desde criança. E a música, de um modo geral, a letra da música. Vamos realizar a letra da música. Quanta luz nesse ambiente. Luz. Quanta luz descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. A gente canta a música assim no movimento espírita. Quanta luz neste ano. E aí vem desafinado. Gente, aquela coisa que ninguém aguenta, né? Descendo sobre nós. Parece uma cruz que você está carregando, né? Aquela coisa pesada, vibrando, não tem nada, porque a gente canta assim, ó, vibrando em nossa mente. Manda de volta para casa, né? Volta para a garrafa, gente. Isso nós fazemos na vida. Então, nós nos permitimos desafios que não temos condição de aquilatar. E aí a gente surta. Por quê? O Evangelho de Jesus é categórico em nos dizer que não temos dificuldades maiores do que as nossas possibilidades. Deus não põe fardos pesados em ombros débeis. Deus não é injusto. Comentávamos a questão 13 do Livro dos Espíritos. Ele é, ao mesmo tempo, justo e bom. Não importa em que galáxia você vá. As leis são de Deus. Elas são cósmicas, são universais. Assim como nós temos na natureza, até então conhecida, a lei nuclear fraca. A lei de fraca não tem nada, né? É só observar a fissão nuclear. A lei nuclear forte, a força eletromagnética e a força gravitacional, sem me estender nesses assuntos, nós temos uma outra lei, que é a lei do amor. Ela funciona em todo o universo. Agora, a gente precisa fazer o papel do filho. Conversar com Deus, dizer, Senhor, não está dando, não. E outra, orar é abrir a boca da alma. Estou aqui, eu vejo cada prece em cada casa espírita. Gente, orar é conversar, é sem protocolo. Não protocola não para conversar com Deus. Senhor, tá ruim. Fala do jeito que você fala, com um amigo, com um parente, com um conhecido. Se você se desnuda emocionalmente para alguém sem escolher verbo empolado, o que pensar de Deus, que já sabe antes de você pensar e falar? Então, nós criamos encrencas emocionais porque nós nos distanciamos da nossa realidade espiritual. Vós sois deuses. E aí a criatura, ela surta. Porque ela não tem o carro do ano, porque ela tem uma dívida enorme para pagar, que ela mesma fez. Causas atuais e causas anteriores das aflições. Está no Evangelho. Dificuldades que nós mesmos plantamos. A pessoa acha que não teve sucesso profissional, sei lá o que isso significa, mas se você for olhar o histórico da vida dela, ela não estudou como devia, ela não se ocupou. Enquanto estava todo mundo indo para a praia, ela estava indo para a praia também. Eu lembrei do Cortella comentando numa palestra que ele fez, que a pessoa dizia assim para ele, nossa, mas você tem um verbo, né? Você tem o dom da palavra. E ele, às vezes, eu fico um pouco chateado. Cortella dizendo, eu fico chateado com essa abordagem. Que dom? Eu tive que ler mais de 10 mil livros nos meus 30 anos de vida acadêmica. É ele dizendo, para depois ter condição de escolher as palavras corretas, a linha de raciocínio rebuscada. Ou vocês acham que quando você vê alguém dizendo alguma coisa, nossa, fulano é brilhante. O esforço que aquela pessoa teve para amealhar aquela informação. E eu não estou aqui falando de todos moral, eu estou só falando daquilo que aparece, que é a inteligência.
E é um elemento neutro, porque você pode ser uma pessoa brilhante e ser um devasso. Hitler era brilhante. Eu estou aqui falando de um atributo. Os nossos valores são conquistados à custa de muito suor, de muita lágrima. Observem aquelas fotos lá que tem o ancião e a matriarca da família, com bisneto, tetraneto, tetra, quadra, quinta, aquelas 2, 3, 4, 5 gerações, e reflita quanta dor, quanto suor, quanta lágrima não foi vertido naquela família para aquelas pessoas estarem ali. Agora, a gente precisa ter coragem. Coragem de admitir que é espírito, de admitir que erra, de chorar com sinceridade. Eu fiz a escolha equivocada, e daí? Nós temos o direito de errar, temos a obrigação de corrigir. Mas nós somos seres humanos. Então, eventualmente, nós nos colocamos numa posição de ultra mega power, sem o plus total, tudo de bom, que não dá espaço para mais nada. É óbvio que o livro dos médiuns vai dizer, quando trata dos lugares assombrados, que os espíritos não escolhem lugares predestinados para isso ou para aquilo. Aquela ponte, aliás, que por sinal muito bela, não está ali amaldiçoada. Esse não é o recado. Quem pensa assim, me perdoe, está precisando ler e estudar espiritismo. Entra no nível do achismo que nós comentávamos há pouco. O que a gente precisa fazer como cristão, se isso é uma epidemia entre nós, abrace mais teu companheiro. Quando você olhar para uma pessoa, sorria para ela. Distribua carinho, se é o máximo que a gente pode fazer. Se alguém te der uma fechada do trânsito, não mostra o dedo. Não vibra em favor da pessoa, que você encontre um poste de borracha. Porque essa onda mental que a gente vai colocando ao redor do nosso ecossistema de vida, ela vai dizendo do nosso próprio ecossistema emocional. Se a sociedade está doente, que sejamos nós a célula sadia dessa sociedade. Só fazendo um complemento, a questão das pontes. O fenômeno que vocês estão assistindo em Natal não se restringe a Natal. Acontece em todos os lugares do mundo. As pontes da escolha de um suicida, ela é bem corriqueira. Então, se fôssemos fazer uma análise por exemplo, a Watergate dos Estados Unidos, né? Ela é famosíssima, né? Se fôssemos, eu morei alguns anos na Europa, então, se fôssemos fazer uma avaliação, por exemplo, a Lions, que é a corrente lá em Budapeste, a cada hora, a cada segundo, a cada minuto. Agora, o que é que vocês estão assistindo? Como a ponte daqui de Natal, né? Ela se destaca hoje, né? Pela sua beleza, imponência, né? Tamanho. Então, vocês estão, vamos dizer, que tem uma maior concentração visual e de informação em relação a ela. Mas isso não significa de que o nível de suicídio na cidade ele não tenha ou não estava acontecendo. Né? Já estava acontecendo. Vocês, talvez, aqui não estavam prestando atenção, não estavam sendo informados na mesma condição que vocês estão sendo informados hoje. Então, eis aí a grande diferença. Por quê? Porque quando a gente fala em psicologia e se fala de perícia psicológica, cada tipo de suicídio diz de uma identidade, de uma singularidade. Então, uma pessoa que pula de uma ponte, ela tem, né, na perícia psicológica, ela tem todo um histórico, que é um suicida completamente diferente de uma pessoa que escolhe tirar, vamos supor, por comprimidos, e assim sucessivamente. Então, suicídio, a gente vai dizer que apenas eles se assemelham porque eles são autocidas. Eles escolheram tirar a própria vida. O método, né, de que isso faz, diz exatamente da singularidade. E o tipo desse suicídio também vai dizer de um conjunto histórico do autocida. Então, o que vocês estão assistindo na cidade não é um fenômeno que, vamos dizer que hoje está concentrado no mesmo ponto, mas não
não é diferente, eu acredito, que já estava acontecendo na cidade. Talvez vocês aqui não tinham o nível de informação que vocês estão tendo hoje, porque a ponte passou a ser visualizada, né? A ser mais vista e falada sobre ela. Isso é um ponto. E o segundo ponto que eu queria deixar aqui é que o suicídio, quando nós temos aquilo que a gente falou aqui o dia todo, né? Ontem e hoje, quando nós carregamos conosco lacunas existenciais, buracos existenciais na nossa alma, nós vamos fazer de nós, né, tirar essas lacunas, tentar fechar essas lacunas com algumas escolhas. Então, vamos nos deparar na sociedade com pessoas que estão em sofrimento, né? Em sofrimento grandioso, né? Um nível de sofrimento. E para tapar esse sofrimento, eles vão fazer algumas escolhas. Nós fazemos algumas escolhas, nós. Então, vocês vão se deparar com pessoas que estão se drogando. É aquilo que nós falamos. Então, para tapar aquele buraco existencial, algumas pessoas vão escolher o caminho das drogas. Algumas pessoas vão escolher o alcoolismo. Algumas pessoas vão comer demais. Algumas pessoas vão fazer sexo demais. Alguma pessoa vai comprar demais, gastar demais. E assim nós vamos criando mecanismos para poder tapar. E aí o que é que acontece? Tem aqueles que também deprimem, vai para cima de uma cama, ou sai na sociedade dando porrada no mundo. São violentos, agressivos. Então, a forma como nós vamos escolher, tentar tirar de nós, né, essa dor e criar situações para tapar, nós vamos fazer. E quem são os suicidas? Provavelmente são aqueles que buscaram todos esses recursos e não foram suficientes. Isso. E escolhe, por última instância, tirar a dor, matar a própria dor, tirando a própria vida. Só que quando ele escolhe matar a dor, infelizmente, ele também vai junto. Né? Ele mata a dor, mas morre também com ela. Então, essa é o que a gente pode dizer do retrato de quando nós não fazemos o autoconhecimento. E, principalmente, quando nós não buscamos uma base sólida para nos dar os sustentáculos diante das dificuldades da vida. Dificuldades da vida todos nós temos. Mas saiamos todos, refletindo profundamente em que, né, bases eu me sustento. Porque os vendavais fatalmente farão parte das nossas jornadas. Isso. Seremos sacudidos para frente, sacudidos para trás, mas no final de todo o tsunami, como é que a gente fica, né, de pé? 20 minutos para hora do Marcelo. Só uma colocação de menos de 10 Sim, segundos ok. com relação à ponte. Mas essa situação foi capaz de juntar espíritas católicos e evangélicos, fazendo por meses lá uma vigília e impedindo várias pessoas. É verdade, é verdade. Exato. São os sentinelas. Então, a gente pode dizer que de um mal Muito bom. nasceu muitos bens, né? E esse bem nasceu era a hora dessas pessoas, né? De todas as religiões se unirem para trabalhar aquilo que de fato a gente prega, né? O bem comum. Gente, nós temos apenas 2 perguntas aqui, vai ser uma para cada palestrante, depois nós encerraremos. Eu já peço a Marcelo que, no fechamento da sua pergunta, a sua resposta, ele já prepare-se para fazer a prece de encerramento, porque depois corra. Porque senão ele fica aqui mesmo. Então, Rosimede, pedindo que sejam os dois, assim, bem objetivos. Rosimede, tenho uma filha de 15 anos. Como devo abordar uma conversa como mãe e filha, sem parecer invasiva? Essa de forma muito fácil, não vai nem para você e sua filha, vai para você e para o mundo, vai para nós e com o mundo. A pessoa invasiva é aquela pessoa que sempre acha que sabe do outro. Então, todas as vezes que eu tento me relacionar com o mundo, a primeira coisa que eu preciso ter é respeito pelo mundo e respeito por aquele que divide a vida comigo. Então, para que nós não sejamos invasivos, menos ainda
dentro das nossas casas, a gente sempre se coloca à disposição. Então, se eu tenho uma filha e ela chega em casa em silêncio, e o silêncio dela me incomoda, eu chego para ela e vou dizer assim, filha, tá tudo bem? Tá. Você quer falar? Não. Ok. Se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui para você. Não conte comigo. A gente respeita o silêncio do outro. Né? Então, como não é que a pessoa é invasiva? Filha, o que foi que houve? Nada. Nada não, olha a sua cara. Diga, o que foi que houve? Eu não quero falar. Não, mas tem que falar. Eu sou sua mãe e você tem que falar. Não? Não, aqui isso ela nem imagina, né? Aí, isso é uma pessoa invasiva. Então, quando é que uma pessoa é respeitável e respeita a individualidade? É quando a gente simplesmente pergunta ao outro, porque se eu estou tratando do outro, só sabe do outro o outro. Só ele pode dizer dele. Então, a gente chega junto, a gente acolhe e deixa que o outro dê esse passo. Então, é dessa forma que a gente faz. Olha, eu estou aqui à sua disposição. Isso acontece de todas as formas, né? Então, não é invasivo com o filho, não. É com o mundo. Nossas relações sociais de forma geral. Então, coloque-se à disposição, mas respeite sempre o espaço do outro. E aí sim, nós vamos criando vínculos de confiança. Porque é preciso que pai e filho, né, seus pais e os filhos, aprendam a confiar. É uma linha de confiança. Eu confio nos meus filhos e meu filho confia em mim. E como é que a gente se confia, né? Ou a gente se permite confiar? Quando a gente não invade o espaço do outro. Tá? Última pergunta, Marcelo, preste bem atenção aí ao tempo, viu, Marcelo? Se Deus permite uma doença em alguém, como deve ser assim? Como se explica uma outra pessoa, salvadora da pátria, entre aspas, doar seu órgão, ou até mesmo seu sangue, para praticamente doar uma vida? Isso é permitido? No caso de um doador desencarnado, há a possibilidade dele se apegar ao órgão? Assim, também eu destoante das temáticas, mas se você quiser responder. Nós podemos nos desapegar a qualquer coisa, né? Inclusive é um órgão que a gente efetivamente recebeu de Deus como instrumento de vida. É uma relação teórica, né? A gente sabe por teoria, que eles foram emprestados. No livro Voltei, Frederico Figner, que assina pelo pseudônimo de Irmão Jacó, ele abre o capítulo 1º da obra. Figner foi um dos responsáveis por ter trazido ao Brasil a indústria fonográfica, o famoso long play, o LP, né, de 78 rotações. Quem balançar a cabeça é dessa época aí, né? Tem um pessoal que não faz a menor ideia do que eu estou falando, mas tem um pessoal que, super lembrei e tal. Pois é, em algum momento da história da humanidade, para os digitais, a gente ouvia música em instrumentos que não era com USB, com pendrive, tá bom? A humanidade já possuía o seu tempo analógico. E o long play era uma prensa com acetato e tudo mais. Eu não vou entrar aqui nas questões relacionadas a esse assunto, senão vou ficar a noite toda aqui. Mas por uma coisa ou por outra, além disso, Frederico Figner foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira e abre o livro dizendo assim: amparar aos aflitos e dar assistência a todos era o clima que minha alma respirava. Ele, que ladeava, dialogava com espíritos de escola, como o próprio Bezerra de Menezes, que a gente citou, a sua filha que desencarnara numa condição espiritual de bastante relevância, né? Bittencourt Sampaio e outros nomes. Quando ele nos deixa, quando ele vai para o mundo espiritual, a abstração feita alguma dificuldade que o Dr. Bezerra de Menezes teve em desencarná-lo, porque uma coisa é morrer, a outra é desencarnar, é deixar o corpo. São coisas completamente diferentes. Na trilogia de Manuel Filomeno de Miranda, que ele trata o assunto, né, a trilogia do Alvorecer de uma Nova Era,
Ele vai dizer do caso, inclusive, do tsunami, onde espíritos, eles morriam, as pessoas morriam, mas não desencarnavam. Então, são coisas completamente diferentes. Ficavam apegadas ao corpo, quiçá a um órgão. Certo? Então, isso significa dizer que a nossa ligação com as coisas materiais, essas ligações, a nossa relação é muito grande. Ao ponto do próprio Figner, depois do Dr. Bezerra ter conseguido desencarná-lo, muito embora ele já tivesse morrido, o primeiro choque de realidade dele no mundo espiritual foi perceber que ele tinha um corpo opaco, espiritualmente falando. Olha lá, Dr. Bezerra de Menezes, a própria filha, o Bittencourt Sampaio e outros espíritos luminares, todo mundo parecia um vagalume. Todo mundo com luz própria. E ele ficou constrangido porque o seu perispírito era opaco, não tinha nenhuma luz. E lá pela segunda terça parte da obra, a gente vai encontrar um diálogo dele com o que ele mesmo vai classificar de o vampiro, que era um companheiro que ficava insuflando o outro encarnado a fazer uso de alcoólico. E ele sorvia o magnetismo pela inalação e pelo uso do alcoólico. E esse processo de sorver o magnetismo de alguém foi utilizado e é utilizado por nós comumente como sendo um processo de vampirização. Daí o nome vampirismo, que é uma das características do processo obsessivo. Capítulo 23 do Livro dos Médiuns, das obsessões. Mas, por uma coisa ou por outra, ele encontra o irmão. Ele identifica o companheiro que ele dialogava através de um médium. Se aproxima dele, o mentor espiritual de Figner, que assina como irmão Jacó, era Ornelas. Ornelas dá uma força para que ele vá lá dialogar com o espírito. E ele se aproxima do espírito e diz assim: mas meu irmão, não pressupõe você, não se dispõe você a deixar o companheiro por si só já tão desafortunado? Ele olha para Figner de cima e embaixo, os dois estavam desencarnados, e ele diz assim: mas nem depois de morto tu desiste de apoquentar os outros? Aí é o espírita falando: não, porque eu sou o seu amigo e desejaria conduzi-lo das trevas para a luz. Ele de novo olha a Figner de cima e embaixo e diz assim: luz, não vejo luz nenhuma em você, grande pretensão em falar daquilo que não possui. E saiba que não reconheço em você nenhuma autoridade moral para me doutrinar. Na terra era rico ele, mas restituía os patrimônios divinos. Restituiu não, deixou. Não podia trazê-lo para aqui. Saiba você que depois das reuniões mediúnicas, eu o acompanhava até a sua residência. E lá, diferente do verbo saudoso nas reuniões mediúnicas, no seu ambiente doméstico, você era mandão. Não me venha falando de bondade, porque você está muito longe de ser bom. Se fosse eu, já tinha ido embora. Mas Ornella estava lá do lado, põe a destra, isto é, a mão direita no ombro de Figner, e estimula o companheiro que permanecesse no diálogo, que só conquista algum grau de compatibilidade no momento em que ele faz o movimento descrito na parábola do bom samaritano. Ele desce do cavalo. Sai da empáfia. O nosso diálogo com o outro só encontra vínculo quando nós, por mais paradoxal possa parecer, quando nós nos vinculamos a outra pessoa. Isto é, quando nos interessamos, quando colocamos o nosso carinho, a nossa amizade. Se há situações de vínculo do mundo espiritual por desencarnados através de órgãos, a questão aqui é não pegarmos a banana, descascarmos a banana, jogarmos a banana fora para comer a casca. Se a gente percebe que há alguém da nossa relação, seja esse alguém encarnado ou desencarnado, que visita essas condições de percepção, oremos por ela, mas com fervor, como nos diz o Evangelho. Prece, gente, não é placebo. É que a gente fala de prece como se não tivesse mais nenhuma outra coisa para indicar. É orar com fervor.
é de verdade imaginar luz dentro de você. Mamãe visita uma situação familiar muito complexa e eu digo assim para ela: mãe, imagina que você está na bolha da Joana. Imagina que Joana de Ângeles te revestiu de uma bolha. E você vai entrar e sair daquela situação sem se contaminar vibracionalmente. Porque se você não pode, em batendo numa porta, fechá-la, então não a abra. Existem técnicas de socorro para alguém que se afoga, porque se você for buscar no arroubo salvar quem vai afogado sem nenhuma técnica, você pode se afogar também. Então, a abordagem da ajuda, ela pressupõe esse dínamo íntimo que tem dentro de nós. É óbvio que há pessoas que se ligam a essa ou aquela situação. É óbvio que há espíritos que podem, efetivamente, se ligar a um órgão. Mas Emmanuel vai nos lembrar no Consolador. Se Deus quisesse, se estivesse nos planos de Deus a dor para a criatura humana, não nos teria dado ensejo para descobrir os anestésicos. Não é a necessidade de Deus que a gente sofra. É a necessidade de Deus que nós aprendamos, que a gente aprenda. Agora, para aprender a ser felizes, muitas vezes a gente come a feijoada da insensatez e depois tem a dor de barriga, que é essa dor de barriga aqui, olha. A do bolo, eu já vou ter que ir embora. É para que nós fiquemos na mensagem, não com essa ideia do jogo do certo e errado. O recado é esse. É olhar para o companheiro com um olhar evangelizado. Tá? Agora eu faço a prece? Que aí eu já ia emendar na prece. Não é isso. Antes de ele fazer a prece, nós queremos somente justificar, parece até que a gente está querendo se livrar dele. Não, a gente está preocupado, né? Porque senão Regina vai ficar chateadíssima conosco. Mas a gente vai chegar em casa hoje e jogar B.O. Então vai ser complicado. A Regina de Natal que se dá. Porque a Cláudia é Regina. Então, gente, nós, assim, profundamente agradecidos aos nossos dois palestrantes desses 2 dias. Estamos chegando ao final desses momentos de tanta reflexão, de tanto aprendizado, de tanto crescimento. Então, agradecer, pedir desculpas pelos momentos difíceis, delicados, pelos apertos que tivemos que fazer, os ajustes que tivemos que fazer, enfim. Mas crescemos muito, refletimos muito e certamente vamos sair daqui desse evento melhores do que entramos, mais fortes. E agora, ele vai decidir se vai ficar aqui ou não. Porque nós passamos a palavra para ele, para que ele possa proferir a prece de encerramento. Se ele demorar na prece, ele perde o voo. Vamos orar. Querido Rabi da Galileia, aqui estamos nós, Senhor, criaturas tão frágeis, mas ao mesmo tempo tão fortes, de mãos postas como verdadeiras antenas transceptoras. Nós te suplicamos o auxílio das nossas lutas, nos nossos afazeres, nas nossas responsabilidades, desafios do doméstico, no ambiente de trabalho, como transeuntes do mundo que somos. Tu nos lembraste que aqui somente teremos aflições. Mas o bálsamo da tua mensagem diz para nós que nós somos luzes, Senhor. Se algo podemos pedir, nós te suplicamos. Afasta-nos de nós mesmos, da nossa pequenez, Senhor,
desse homem velho que ainda teima em falar por nós. E dá vazão, querido Jesus. Dá vazão ao anjo que dormita dentro de nós. Como uma semente que guarda em seu princípio germinativo a árvore frondosa do futuro, temos esse anjo desejando crescer dentro de nós. Mas para isso, forja-nos de bom ânimo. Dá-nos na dor o instrumento do sorgimento. Ah, querido Rabi, que felicidade poder te conhecer. E maior ainda, é de poder seguir-te os passos. Porque dentre todos, tu nos deixaste a espada invertida em forma de cruz, não como símbolo do holocausto, mas como a mensagem daquele que embainha a tua espada em favor do auxílio aos outros. Como soldados de Deus, no exército em que nos encontramos, nós proclamamos no hino Deus, Cristo e Caridade a bandeira que estenderemos, e neste estandarte diremos hosanas. Hosanas ao Supremo Senhor do Universo, que nos forneceu como bússola esta estrela de primeira grandeza que és tu. No chão de fábrica das realizações divinas, aqui estamos nós operosos com os equipamentos pesados de hoje, mas divisando no futuro a leveza das nossas próprias realizações, porque aprendemos, Senhor, contigo a conjugar o verbo amar. Distende estas vibrações de paz, de tranquilidade, de reflexão, de trabalho e de estudo para todos aqueles lugares aqui, neste Ceará Mirim, nestas terras, Senhor, que assim como todas as outras necessitam da tua paz, da tua palavra e do teu evangelho. E mais do que isso, faze de nós os teus instrumentos, através de que a tua mensagem perpasse pelas nossas próprias atitudes. Por tudo isso, nós te rendemos graças e te pedimos para que fique conosco, hoje, agora e sempre. E assim, irmão, quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Como o Ivaíca falou, os bastidores ninguém presenciou, mas foi um bastidor que foi aproveitado para o nosso crescimento. Agradeço a todos vocês que compareceram hoje, que não puderam vir também no dia de hoje. O nosso agradecimento, espero contar com vocês no ano que vem. Agradecemos aos nossos palestrantes, Rose, Marcelo. Eu sei que cada um de vocês gostaria de abraçar eles agora, mas o voo dele, ou ele fica com a Regina daqui, ou fica com a Regina de lá, ele decide. Mas acho que ele vai preferir de lá, porque ele vai falar menos do que é daqui. Ele vai preferir ficar com a de lá. Então, muito obrigado. Até o ano que vem. Adoro meus mentores. Estamos fazendo uma promoção relâmpago ali ó, na lanchonete. R$1 tudinho. Vamos lá, e levem tudinho. R$1 por caridade. Vamos lá. Obrigada a todos. Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe o caminhar de cada um de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado.